E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou: Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai falar sobre mais uma entrevista do Gordon B. Hinckley na TV, agora pelo programa MSNBC. Ele foi ao ar em 23 de fevereiro de 2002. O entrevistador é o Tom Brokaw e ele já começa com uma pergunta. Ele falou: presidente Hinckley, a gente está tendo aqui as Olimpíadas de Inverno, e eu lembro aqui de uma profecia do Brigham Young que ele diz que imperadores, reis viriam aqui para as montanhas rochosas. Será que ele tinha essa Olimpíada de Inverno em mente? Gordon B. Hinckley respondeu: sim, a gente vai ter bastante gente aqui, nas Olimpíadas de Inverno em Salt Lake. E pode ter reis, imperadores, mas o que eu quero deixar bem claro é de que não é a igreja que está trazendo as Olimpíadas para cá, é o estado de Salt Lake. O Hinckley fala que acima de tudo eles são cidadãos, então como cidadãos eles estão fazendo todas as pessoas que vêm ali para Salt Lake assistir às Olimpíadas de Inverno, fazer todos eles bem-vindos. O Tom perguntou: não, mas você sabe que o pessoal está vindo para cá, eles têm ciência de que Salt Lake é conhecido pelos Mormons. Ele falou: não, sim, eu tô sabendo disso, não tem como não saberem. O Tom então pergunta para ele: você acha que vai ter alguma retaliação ou alguma perseguição aos membros da igreja pelas pessoas que estão vindo aqui visitar? Hinckley falou que acha que não, o pessoal vai vir ali e eles, como cidadãos, novamente ele bate nessa tecla, não como membros da igreja, vão fazer todos muito bem-vindos. Então o entrevistador perguntou se ele acha que essas Olimpíadas iam ajudar o mundo a conhecer um pouco mais sobre os Mormons. Ele falou que acredito que sim, a gente tem uma estrutura muito boa aqui, os templos, o centro de conferências, ele falou ali que cabe 21 mil pessoas, o maior centro, a maior construção de igreja que abriga mais gente, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, se não do mundo. Ele também comentou sobre o Coro do Tabernáculo, o Coro do Tabernáculo é bem conhecido também nos Estados Unidos, não só pelos membros da igreja, mas também por outras pessoas, e também falou sobre o Centro da Família. O Centro da Família está aberto à visitação para qualquer um que quisesse ir lá ver, que a Igreja Mormon também é bem conhecida pela grande pesquisa de árvore genealógica. Aí o Tom fica curioso, olha só o que ele pergunta. Yes, sir. To spread the word of the church. Right. Will you have a heavy concentration of missionaries in Salt Lake City doing that kind of work during the Olympics? No, we're not going to do any proselyting here. We don't intend to take undue advantage of this situation. Ele queria saber se a igreja ia usar os missionários. Ele falou: vocês têm bastante missionários, aí por aí. Vocês vão trazer todos eles aí, muitos deles, para poder fazer proselitismo, ensinar aqui durante as Olimpíadas? Gordon B. Hinckley falou que não. O Hinckley também comenta que ele não quer tirar vantagem desse evento, as Olimpíadas de Inverno, e fazer proselitismo, Ele vai deixar isso para lá. Mas ele fala assim, o benefício que isso vai trazer para a gente como membro da igreja é que as pessoas que virem para cá visitar e assistir o evento, eles vão ver que nós somos pessoas normais, e muitos desses mitos sobre os Mormons, essas mentiras, elas vão ser apagadas, eles vão entender melhor quem somos nós. Aí o Tom faz uma perguntinha interessante, olha só. Right. Your church is famous for its abstemious ways. Is that going to make you uncomfortable with all that's going to be going on here? Not a bit. Anybody who wants a drink can get a drink. The liquor laws of Utah are not unusually peculiar. Many states have. Pois é, ele estava dizendo que o evento traz festa, E muita gente vai querer fazer festa depois dos jogos e tudo. E ele falou: a Igreja Mormon é conhecida por meio que não gostar muito de festas, e não tem um tipo de festa diferente. Você vai se incomodar se o pessoal quiser festar? Ele falou: não vamos se incomodar nem um pouco. Quem quiser ter sua bebidinha pode ter.
Aí o Tom, ele toca em um outro assunto polêmico da igreja, que é sobre as mulheres e os negros, né? Ele fala, ó, a organização de vocês é bem conhecida por homens brancos na liderança. Você acha que isso aí vai influenciar? O pessoal vai vir aqui, vai ver isso? Como é que é? Gordon Hinckley, né, falou o que ele já falou nas outras entrevistas. Ele disse que não é de homens brancos, né, a gente tem todo tipo de pessoas nas lideranças, inclusive mulheres, né, a Organização da Sociedade de Socorro é uma organização muito grande das mulheres, então todo mundo participa. Aí o entrevistador ele entra num outro assunto, né, ele falou, ó, né, você disse que a igreja está fora dessa questão aí das Olimpíadas, né, só tipo nós como cidadãos, né, o estado de Salt Lake está trazendo essas Olimpíadas para cá, mas a gente sabe que a igreja Mormon, ela é dona de um monte de companhia, né? Um monte de empresa, principalmente em Salt Lake, que obviamente vai estar girando esse comércio aqui e trazendo muitas pessoas para cá, né? Então, como de qualquer forma a igreja vai estar lucrando com isso, não é? E olha só o que o Hinckley responde, dá até uma gaguejadinha. The financial windfall. Oh, I don't think it'll mean a great deal. We have broadcasting properties here, of course. We have a newspaper here. We have a real estate arm here. But I don't see any big upswing in profitability coming out of the Olympics. E o Hinckley também ele fala assim, olha, a gente não tem muita empresa aqui não, né, tipo, não é assim também, a gente tem aí, né, um sistema de televisão, né, que é o que eles usam para transmitir a conferência, um jornal, né, que é o Deseret News, e outras empresas, tal, mas não é grandes coisas, a gente não vai tirar um lucro aí desse evento aqui em Salt Lake, não. E ele até tentou dar uma esquivadinha, né, ele falou, não, eu sou responsável pela parte teológica da igreja, não financeira, olha só. To the financial side of the church. We have good solid boards of directors for these organizations. We leave the running of these organizations largely in their hands. Então o Tom comenta, ele falou, né, eu sei que você diz que não vai ter proselitismo, não vão ensinar o evangelho pro pessoal aqui, mas o pessoal vai ficar curioso, né, vamos ser honestos, eu sei que eles vão ficar curiosos e vai ser uma oportunidade da igreja falar sobre o seu evangelho. E eu queria tocar sobre alguns assuntos aqui do Evangelho. Podemos falar? Gordon B. Hinckley concorda. Então ele falou, ó, a gente tem aqui o dízimo, né, o dízimo da igreja. E a gente sabe que está num momento difícil, inclusive, 2002, nessa entrevista, estava tendo uma crisezinha econômica sim. E ele falou, ó, a gente está em época difícil econômica aqui no país e os membros da igreja têm que pagar o 10% de vocês, né? Olha só o que o Hinckley responde. The faithful pay their tithing according to their income. We regard tithing as the Lord's law of finance. It's the law under which this church operates. If the income of the people goes down, the income to the church goes down. We do not go in debt. We watch ourselves very carefully in the handling of the resources of the church. Aí, ó, pois é, ele está dizendo que o dízimo não é uma questão financeira, é uma questão de fé. Se a pessoa ganha menos por causa da crise, ele vai pagar menos, é 10%. E inclusive a igreja também sofre com isso financeiramente falando, né? Se a pessoa paga menos, porque ganha menos, a igreja vai ganhar menos. Ele falou, ó, a gente está controlando o dinheiro da igreja, não estamos gastando à toa não, né? Porque é um dinheiro sagrado e se a gente está recebendo menos, a gente tem que cuidar. Olha só, né? E alguns anos depois encontraram 100 bilhões, mais de 100 bilhões de dinheiro desviado aí da igreja, né? Infelizmente eles estavam com pouco dinheiro, parece. Aí o Hinckley comenta que, né, espera que essa onda aí de crise econômica no país passe logo, e o Tom pergunta assim, então nessa época agora de mais dificuldade, vocês estão tendo que ajudar mais as famílias? E o Hinckley falou que não, né, que ainda não afetou eles. Olha só, né, é uma ótima escapatória, né? Claro que as pessoas estão passando mais dificuldade, né? E se a igreja não ajuda mais, é justo por causa do incentivo que ela faz, né? A gente sabe o procedimento da igreja, né? A igreja primeiro diz para você procurar ajuda com algum familiar, né? O primeiro, tipo, vender coisas, né? Economizar, depois procura ajuda com a família, depois procura ajuda com o governo, e quando você não tem mais ajuda de nenhum desses lugares, aí você pode procurar a igreja. Então a igreja é o último recurso. Mas quando se trata de dízimo,
Independente de qualquer coisa que você tiver, qualquer familiar precisando de ajuda ou o governo te cobrando qualquer dívida, o dízimo é sempre o primeiro. Bom, o Hinckley continua falando, olha só o que ele diz. We have, as you know, a great welfare program. We try to take care of our own. We have farms and canneries and milk plants. A igreja ela tem um grande sistema de bem-estar, para poder ajudar as pessoas se precisar. Engraçado que esse sistema ele não foi utilizado quando teve o Covid, quando todo mundo precisou, a igreja não pôde dar esse suporte. Não era porque não tinha dinheiro, que a gente sabe que tinha muito, muito dinheiro, O entrevistador, ele levanta um ponto interessante, Ele falou, olha, a gente sabe que não só vocês, mas todas as religiões aí, pelo menos cristãs, acreditam num fim do mundo e de que quando esse fim do mundo estiver chegando, que é a segunda vinda de Cristo, vai acontecer um monte de coisa ruim na Terra. Então a gente está tendo agora uma crise econômica. A gente já teve um pouco atrás, se a gente for parar para pensar, que é fevereiro de 2002, o que aconteceu em setembro de 2001? 11 de setembro, para ser mais específico. Pois é, então ele está citando toda essa guerra, guerra ao terror que teve, todos os atentados. Ele falou, será que está chegando? Está chegando? Cristo está vindo? E agora o Henrique respondeu que não, ele falou, ainda tem muita coisa para fazer na Terra. Pelo jeito, ele aprendeu aí com a história da igreja, a história passada aí da igreja, quando eles prometeram várias vezes a segunda vinda de Cristo e nunca aconteceu, Então ele pergunta para o Hinckley, então como é que vai acabar essa guerra toda, essa história toda aí? O Hinckley responde, não sei, acho que ninguém sabe, não tem como saber, olha, pelo jeito então a igreja está aprendendo, O Hinckley foi sábio aqui, não fazer predição do futuro. Infelizmente ele também diz que não sabe de coisas que já aconteceram do passado, do racismo? Não sei, da poligamia? Não sei, ele não sabe de nada. Mas, enfim, é melhor do que fazer predição que não acontece. Aí o Tom perguntou se a igreja tem missionários lá no Oriente Médio, O Hinckley falou, olha, não, a gente tem em vários lugares do mundo, só que não tem nesses países muçulmanos, Nada contra os muçulmanos, só que, às vezes eles são muito radicais e não tem como a gente estar fazendo proselitismo nessas regiões, infelizmente. Aí ele faz uma pergunta, ele diz assim, eu ouvi falar aí de uma projeção de que a igreja tem 11 milhões hoje, 2002, sim. De que vocês vão ter 260 milhões de membros lá em 2080, isso é verdade? O Hinckley falou, não, isso aí é só especulação. Daí ele pergunta, mas é sua especulação também? Olha só. Is that your speculation as well? Oh, I don't know. We know that we're growing. We've grown consistently. The church has never been as large. O Hinckley aprendeu, Não sei, ninguém sabe, Então, essas projeções do futuro, pelo jeito, o Hinckley não gostava de fazer. Pois aí o Tom comenta, ele falou, olha, se vocês chegarem a 260 milhões de membros lá em 2080, vocês vão ser, a segunda religião cristã maior do mundo, só depois da Igreja Católica, O Hinckley falou, não, a gente não sabe, A gente não fica falando disso na igreja, a gente só está trabalhando duro e espera que um dia chegue lá. Aí o Tom até ele comenta, ele falou, olha, 2/3 do pessoal que entra para a igreja, desse número que aumenta com o passar do tempo, são conversos. O que você me diz, Hinckley, desses conversos? Eles vêm por quê? Porque vocês ficaram muito bons em pregar o evangelho, no proselitismo, ou porque eles realmente estão procurando alguma coisa? O Hinckley, ele responde, não sei, eles vêm por muitos motivos. Pode ser que eles estão precisando de alguma coisa, como uma âncora segura. Em todas as entrevistas ele gostou de falar essa mesma frase, uma âncora segura. Então as pessoas estão procurando uma âncora segura. E o Hinckley também comenta, ele falou, não é fácil ser membro da igreja não, A gente exige bastante dos membros, olha só. We require activity and contribution and of time and effort and means and growth and leadership. And that all appeals to people. They see something very solid and substantial that they can get hold of and cling to.
Pois é, a igreja exige bastante esforço, dedicação, tempo, né, doação. Aí o Tom volta naquela história do 11 de setembro, né? Ele falou, 11 de setembro tá trazendo muito medo pro pessoal, né? Guerra biológica, qualquer coisa, a gente não sabe o que vai acontecer. Você acha que isso vai afetar a reunião de domingo de vocês, né? A frequência dos membros na igreja? Hinckley falou a mesma resposta que ele sempre gosta de responder, não sei, né? A gente não sabe. Aí ele traz um assunto antigo da igreja, né? Ele falou, Brigham Young, Joseph Smith, eles sofreram bastante perseguição, né, da igreja naquela época, e era tipo a igreja contra o Estado, contra as outras pessoas. Você acha que a igreja passa por isso hoje ou isso daí ficou no passado? O Hinckley responde, não é a igreja contra o Estado, contra o mundo, é a igreja a favor do mundo, né, ajudando o mundo. A gente está aqui para ajudar o mundo, olha só. It as the church against the world, or are those days gone by? No, we see it as a church for the world, not against the world. We're out there to help the world, to improve. We say to people, you take all that you have that is good and bring it and let us see if we can add O entrevistador to it. vem com aquela questão de que outras religiões cristãs gostam de falar mal dos mormons, de que eles não são cristãos. Ele pergunta como que isso te afeta pessoalmente, né? O Hinckley fala, não, nada a ver isso. Eles talvez estão confusos, né? Porque a igreja mormon é cristã, né? Tá no nome, tá em todo lugar, a gente é cristão sim. Ele comenta que talvez a gente tenha algumas interpretações diferentes, né, da doutrina, né, do que outras religiões, mas a gente é cristão sim. Aí o Tom comenta que tem uma fofoca por aí de que a igreja tem mudado muito, mudado a sua doutrina, mudado para se adaptar ao mundo, né? Então ela está sempre em mudança. E o Hinckley responde não, olha só o que ele diz. But actually the theology of the church has not changed from the beginning. We're teaching the same doctrine as was taught in the early days of the church. Que a doutrina é a mesma desde o início. Olha só, aí é uma mentira, né? Aí o Tom aborda sobre o templo. Ele falou, olha, né, eu sei que vocês têm umas reuniões aí no templo que são meio secretas, né? Olha só, o Gordon B. Hinckley já corrige. Sacred. Sacred. Sagrado, não é secreto, é sagrado. Inclusive ele comenta, a gente está dedicando um templo agora, né? E tem dezenas de pessoas fazendo visitação, a visitação pública aberta, o pessoal pode entrar em qualquer lugar lá do templo e a gente responde qualquer pergunta que o pessoal tiver. Só que depois que a gente dedicar, não, daí ninguém mais entra, né? Só quem tiver a recomendação, que daí vai ser um lugar sagrado. Aí o Tom levanta um ponto, né? Ele falou, mas assim, várias outras casas do Senhor, né? Igrejas, capelas, elas são abertas para todo mundo. E olha só o que o Hinckley comenta. And they're all welcome to come there if they'll meet the requirements. To become a member of the church? Yes. Yes. Inclusive a nossa, se eles atenderem, né, as exigências, se tornar membro da igreja e tiver uma recomendação, pode entrar lá também. Aí o Tom falou, né, não, olha, eu posso ir para qualquer lugar, mesquita, qualquer catedral, qualquer lugar que eu quiser ir, eles vão me receber. E aí o Hinckley falou, na nossa também, se quiser ir, vai lá nas reuniões. Daí o Tom falou, no templo? Daí Hinckley deu uma gaguejadinha e continuou falando o que ele estava dizendo, né? Deu uma escapadinha aqui da resposta. Bom, daí o entrevistador, ele comenta sobre a poligamia, né? Falou, quanto que a poligamia ainda incomoda vocês como igreja, né? O Hinckley falou, olha, isso aí tá há 110 anos atrás, né? Que a igreja não tem ligação com a poligamia e ainda incomoda, sim. O pessoal gosta desses assuntos sensacionalistas, mas fazer o quê, né? Isso também não afeta muito a gente, mas, né, tá sempre rodeando a igreja. Aí o Tom, ele faz um comentário, olha só. If I were a member of the church, You could be. yes, I have that feeling. I've run into your missionaries everywhere, as I've told you before, in the world. Yes. Ele falou, ele ia fazer uma suposição, né? Ele falou, vamos dizer que eu fosse membro da igreja. O Hinckley já não perdeu essa oportunidade. Ele falou, você pode ser. Né? Eles riram. Ele falou, eu sei que podia ser, tem tanto missionário por aí. Mas a pergunta dele era, o que tipo de comportamento meu
me faria ser expulso da igreja? Bom, Hinckley respondeu ali, né, imoralidade, né, adultério, a própria poligamia, né, mas a gente não tem muita gente sendo expulsa da igreja não, né, esse número é bem irrisório. People off the church, very, very few in terms of percentage, really, when all said and done, very few. O Tom então levanta um outro motivo, talvez, se eu falar mal da igreja eu posso ser expulso, olha só o que o Hinckley fala. Depend on what you were doing. But we have many people within the church who are critical of some things. We're a very open people. Pois é, então, não sempre, nem sempre, né? O Tom então pergunta um outro motivo, talvez se eu falar mal da igreja, né? Se gravar um podcast falando mal da igreja, será que vou ser expulso? O Hinckley ele responde, não necessariamente, né? Depende do nível, depende muito, tem que analisar. Então Hinckley responde, não, a igreja não é tão intolerante assim, né, tomando providência sobre qualquer crítica. O entrevistador então fala, olha, né, a igreja já mudou a poligamia, né, teve uma revelação para mudar. Depois teve uma revelação para mudar a questão do racismo. Você acha que agora vai ter uma nova revelação sobre as mulheres receber o sacerdócio, né? O Hinckley respondeu que não, né? Falou não, né? Acho que não, elas estão bem felizes do jeito que estão e não estou vendo nenhum sinal de receber revelação sobre isso, não. Então é perguntado se o Hinckley acredita que os homens virarão deuses, né? E o Hinckley fala que sim, né? A gente tem um potencial de Deus, né? A gente é filho de Deus e assim como a gente cresce e se aperfeiçoa aqui, a gente vai crescer e se aperfeiçoar depois dessa vida, né? Olha só, uma resposta bem diferente do que em entrevistas anteriores, que foi perguntado, ele dá uma gaguejada e foge da pergunta, né? Então o Tom ele fala sobre o sistema genealógico da igreja. Ele falou, pois é, a igreja tem um sistema bem grande, aí uma base de dados enorme com o nome de todas as pessoas, e vocês usam isso, né, para batismo das pessoas, como é que é isso? Ele falou, sim, né, a gente faz batismo usando uma outra pessoa para fazer as ordenanças daquela pessoa que não teve a oportunidade de receber, né? A gente sabe isso como membro da igreja. Só que daí o Tom ele falou, pois é, o pessoal às vezes fica com medo de a igreja poder usar essa grande base de dados aí para, né, tipo, às vezes alguma coisa ruim. O Hinckley falou que não, esse não é o nosso propósito, né? Nosso propósito é só realmente para fazer as ordenanças. Inclusive, 60% das pessoas que usam esse sistema não são membros da igreja. Então, olha só, o Tom ele falou, a minha família é um pouco diferente, né? Do lado da minha mãe é tal etnia, do lado do meu pai é tal. E o Hinckley falou, eu sei, eu tô vendo aqui no meu livro, olha só, né, você quer saber um pouco mais sobre mim nessa entrevista? Eu também queria saber sobre você. Então ele puxa o livro ali e começa a ver a genealogia e a história do Tom. E olha só o que o Hinckley fala da família dele. Very, very interesting chronology of your family history, reaching back several generations, back into the old world. And I want to tell you, Tom, you have good ancestry. No horse thieves have been found. Nobody been hanged for what he did. But good, solid, honest, hard-working people. É uma família muito boa. Ninguém foi enforcado, ninguém cometeu nenhum crime, né? Todo mundo trabalhou duro e contribuiu para esse país. Olha que maravilha. Bom, daí eles entram no assunto dos garments. Dá uma olhadinha ali na pergunta do Tom. As I understand it, if I were to become a member of your church, it would be more involved than that. I'd even be given special garments to wear. Oh, no. To become a member? Yeah. No. You would be baptized. Ele queria saber se ele virasse membro da igreja, ele ia ter que começar a usar umas roupas, né, sagradas. O Gordon Hinckley já falou, não. Ele deu uma escapadinha, né? Claro que vai ter que usar, né? Só que depois de um tempo. Então o Hinckley começa a explicar, não, você vai ser batizado e tudo. Ele falou que é só depois, quando ele qualificar para poder ir para o templo, que daí sim ele pode usar essas roupas sagradas. O Gordon Hinckley até dá uma gaguejada, né? Porque ele pergunta aí como é que é essa questão aí dos garments. Ele fala, não, é uma roupa sagrada, ele gagueja um monte, dá para ver que ele não estava preparado muito para essa pergunta. Ele falou, não, igual outras igrejas têm, os judeus têm, né? As outras pessoas têm roupas religiosas, a gente também tem e usa para nossa proteção. Bom, daí a entrevista vai terminando, né? Eles continuam a falar sobre as Olimpíadas e eles encerram a entrevista.
Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!